Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade, por mais um momento que o Senhor nos dá neste lugar, nessa noite. Estamos ao vivo nessa noite, diretamente dos estúdios da Sun News, Sun Publicidade, com o nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus por você já estar conosco diante dessa programação abençoada, com o intuito de aprender a tua palavra de Deus, com o intuito de disseminar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a todos os meus queridos irmãos e a todos que estão se aproximando, conhecendo esse trabalho, com uma boa noite de salvação e a paz do Senhor Jesus para todos. Aos meus irmãos de longa e de perto distância, dos nossos queridos, amados irmãos que está na comunidade dos Estados Unidos, no Canadá, Deus abençoe. Deus abençoe os queridos irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, ao qual eu faço parte, ao qual me alegra o Senhor de fazer parte desta casa. Sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Deus abençoe a Sun News por estar abrindo as portas para o Evangelho, para estar abrindo as portas para a Santa Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vou aqui para um rápido break, um rápido intervalo. Logo após esse intervalo, estaremos dando início à continuidade do nosso programa com o tema Vai Nesta Tua Força. Amém. Glórias a Deus. Estamos de volta com o nosso programa Momento Bíblico, com o tema de hoje, um tema muito glorioso, um tema abençoador para nossas vidas, no nosso cotidiano, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoador na nossa vida ministerial, na nossa vida sentimental, acadêmica, em todas as nossas áreas. Irmãos queridos e amados, e a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós tratamos e olhamos para esse tema, vamos pegar por base nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que se expressa o chamado de Deus para que foi com uma libertação do povo de Israel. Deus tinha os seus projetos, seus propósitos, assim como Ele tem nos dias de hoje, para melhorar o seu povo, para fazer o seu povo estar cada vez mais próximo diante da tua presença. Deus sempre trabalhou de uma forma específica, maravilhosa, para que o povo esteja sempre unido e reunido na presença dele. Quando Deus tirou Israel, os hebreus, da mão dos egípcios, foi para unificar, para unir, foi para ser um povo só, um povo de Deus. Então o propósito de Deus não caiu por terra, é contínuo, é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos de força, não é só uma questão de força humana, não é só uma questão de força espiritual, e não é só uma questão de a força de Deus, mas sim tudo isso dentro de um contexto, poder de escolha de atuar a força que está em nós. Poder de escolha de força que atua na igreja. Nós, como os crentes, como servos de Deus, lavados, remidos na presença do Senhor. Então, nós devemos entender que existe uma força em nós, a nossa força humana, que está sendo sempre trabalhada com a força de Deus. Para aqueles que estão em Deus. Agora, para aqueles que não estão em Deus, para aqueles que não querem estar com Deus, apenas a misericórdia de Deus atua. E a força humana diante dos seus propósitos, seus projetos. Então, quando a Bíblia diz, diante desse propósito e projeto, você continua vendo na palavra de Deus, dentro daquela passagem bíblica que Deus chama Gideão para uma mudança, para uma forma transformadora, libertadora. Por que não comparar em alguns pontos Gideão com Moisés dentro de um processo de libertação, dentro de um processo de ajuntamento para que o povo vencesse o inimigo, vencesse as obras do mal, as obras que afligiam o povo de Israel diante daquilo que fazia mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel fazia o que era desagradável diante dos olhos de Deus. E transfere isso para os dias de hoje. O mundo é desagradável aos olhos de Deus, porque vive no pecado, porque está morrendo nas mãos do inimigo. Então, quando Deus tem um propósito de libertação, Ele levanta alguém para fazer a mudança, para fazer a trajetória acontecer. Na igreja, quando Deus tem seus propósitos de libertação, Ele
orienta, ele levanta as pessoas para ser usadas com profecias, ser usada pelos dons de proféticos para libertação, para ajuntamento, aproximação. Deus, através do teu Espírito Santo, fala com a tua igreja, para que a igreja desperte, acorde, se revista, seja igreja de Cristo, seja igreja do Senhor, e ela se levantar para que resplandeça a luz do Senhor sobre ela. E quando há essa resplandecência de Deus, aí há uma mudança, aí há o poder de Deus sobre todo esse contexto. Louvado seja o nome de Jesus. E nós devemos entender uma coisa interessante. Deus nos chamou para a libertação. Libertação própria, libertação da nossa família, libertação do jugo pesado, do jugo da escravidão, do jugo que nos afligia, para sermos melhores diante dele. Então Deus está sempre trabalhando para que nós sejamos crentes melhores, pessoas melhores na presença de Deus, para que não só fique no marasmo, não fique só naquela espiritualidade semi-morta, achando que está firme, achando que está forte com Deus, mas na verdade não está. Precisa ainda mudar para que seja a aproximação diante do Senhor. Por isso que Deus falou, diante dessa passagem que nós vamos ler daqui a pouquinho, quando o povo de Israel estava preso nas mãos dos midianitas, eles foram escravizados, eles ficaram 7 anos nas mãos dos midianitas. Então eu fico pensando, meus irmãos, eu fico pensando a todos meus queridos, como o povo começou a perceber o que estava acontecendo com a sua vida. Se nós éramos pessoas que foram levadas por Deus para uma libertação, fomos tirados das mãos de Faraó, vivíamos uma vida de sofrimentos e escravidão nas mãos dos egípcios, e agora nós temos a nossa terra, nosso povo, mas continuamos nas mãos da escravidão dos midianitas. O que começa a entender aí e acontecer? É o poder de escolha. Foi porque eles fizeram e estavam fazendo o que era mal diante de Deus. E por ele estar fazendo mal diante de Deus, há um afastamento do Espírito. Há um afastamento de Deus para com o seu povo. Mas Deus, ele não se distanciava sem estar monitorando, sem estar observando, sem estar contemplando o que estava acontecendo, direcionando o povo a um despertamento de fé, a um despertamento de aproximação com ele, sair daquela apostasia, sair daquela situação ruim, miserável espiritualmente, e voltasse para Deus, acreditasse no Senhor, acreditasse no poder da sua palavra e acreditasse no poder do teu Santo Espírito. Então vamos entender uma coisinha rápida aqui. Muitas pessoas hoje que estão na casa de Deus, se estão sofrendo dentro de uma esfera de aprovação de Deus, mas tem também uma esfera chamada o poder de escolha, de estar desagradável diante de Deus. E aí onde há o sofrimento, porque não acontece a bênção, não acontece a prosperidade, não acontece a mudança de Deus, não acontece nada que nós ouvimos na igreja. Que Deus faz, que Deus realiza um milagre, Jesus está aqui, se Jesus está aqui alguma coisa acontece, mas eu preciso entender isso que realmente acontece. Não é só de ouvir, não é só de ver as coisas dos outros acontecer. Eu preciso ver isso na minha vida, eu preciso ter essa novidade de acontecimentos da parte de Deus para com a minha vida. Ou seja, eu também tenho que ser um canal de bênção, eu também tenho que ser uma pessoa que está próxima de Deus. Já pensou que coisa maravilhosa, meus irmãos? Você levantar pela manhã e falar: Senhor, eu te agradeço porque eu sou próximo do Senhor, eu estou próximo de Ti, o Senhor está próximo de mim. Olha só que felicidade espiritual, que alegria na alma, que alegria no espírito, isso acaba acontecendo. Sabe por que isso ocorre, meus irmãos? É porque você está confiante naquilo que Deus é por você e o que você é por Ele. Então há uma troca de uma representação, né? Uma representatividade de Cristo sobre a nossa vida. E quando há isso, nós podemos dizer: Senhor, te agradeço, ainda que eu não sou merecedor, não sou digno, não tenho nada que possa colocar diante das tuas mãos para comparar o que eu sou.
para comprar o que eu sou, mas a tua misericórdia, o teu perdão me fez eu ser uma pessoa melhor na tua presença, melhor na igreja, melhor na adoração, melhor na comunhão, melhor na forma de ler a palavra, com vontade, com desejo de aprender, de crescer na graça e no conhecimento, com vontade de ser instruído com Deus sobre cada momento do dia a dia. Então o povo de Israel, ali nesse momento, de Juízes no capítulo 6, que é o capítulo todo, né? Nós já vamos ver aqui um versículo interessante, que é uma base principal do tema desta noite. Vai nesta tua força. Que força que eu tenho que ir? A minha força, a força de Deus, ou a minha força com a força de Deus? Então eu tenho que fazer uma ligação. Eu tenho que fazer uma ligação da minha força humana, juntamente com as forças espirituais, para que realmente eu possa dizer que Deus é na minha vida, é comigo. Realmente posso bradar que Cristo vive em mim. Por quê? Eu liguei as minhas forças naturais, com a força de Deus. Aí ocorre aquele versículo que nos ajuda a tua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu estou produzindo para o Senhor a minha vida, você está produzindo para Deus a sua vida para com Deus, então Deus está alegre com você, porque você está produzindo isso. E se Deus está alegre com você, aí o que ocorre? A força de Deus começa a atuar sobre você. Os desígnios de Deus começam a atuar sobre você, tua vida, em todas as suas maneiras de ser, entendeu, meus queridos? Não adianta eu ser uma bênção na igreja, mas eu não ser uma bênção em casa. Não adianta eu ser uma bênção em casa, mas eu não ser uma bênção na igreja. Não adianta eu ser uma bênção na igreja, não adianta eu ser uma bênção em casa, mas eu não sou uma bênção no trabalho. Então, todas as minhas áreas de vida, meus queridos, tem que estar sendo sempre trabalhada por mim, por Deus e Deus por mim. Entendeu? A ligação para que haja a unção e o poder do Espírito Santo atuando sobre mim. Os desejos do meu coração. Quando a Bíblia nos ensina que Deus nos concederá o desejo do meu coração, quantos de nós, meus irmãos, têm desejos no coração de obter, de ter, de ser, não é verdade? E muitas vezes não ocorre. Mas por que não ocorre? Se a Bíblia diz que os desejos do meu coração, Deus há de fazer. Então eu preciso entender esses parâmetros para que realmente o desejo do meu coração aconteça. Só que para isso acontecer, eu preciso exercer a minha força humana junto com a força de Deus. E aí o desejo do meu coração vai acontecer. Eu preciso me aprofundar com Deus, não através de ir para a igreja, não só através de estar participando dos trabalhos evangelísticos, não dizer que estou aqui para os homens ver, mas eu preciso me aprofundar com Deus na obediência da tua palavra. Eu preciso me aprofundar com Deus na aceitação do Filho do Homem, na aceitação de Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E aí haverá uma mudança. Deveria acontecer isso aqui. Em Juízes do capítulo 6, a opressão dos midianitas sobre o povo de Israel, então um basta de Deus ocorreu. Mas por que ocorreu? Ocorreu porque o povo de Israel, alguém despertou, alguém olhou e lembrou que Deus existe, que Deus está sobre nós. E aí com essa lembrança e com essa mudança, Deus ouviu a oração, o clamor do seu povo. O clamor tem poder de mudar histórias, meus irmãos. O clamor tem poder de fazer a diferença na nossa vida para com Deus. E aí o que ocorre? O povo foi alcançado pela misericórdia, pelo exercício da força, do clamor para com Deus. E aí Deus do alto céu, diante do seu sublime trono, olhou para o povo que está sofrendo nas mãos dos midianitas. Eles cresciam, prosperavam, mas tudo que eles faziam, os midianitas iam lá e roubavam as suas ovelhas, seus bois, seus rebanhos, e tiravam
tudo de Israel. E Israel cavavam túneis para que eles podiam armazenar os seus animais, podiam armazenar ali as suas prosperidades e podiam estar guardando, mas mesmo assim os medianitas iam lá e roubavam tudo. Ou seja, a miséria acontecia para com o povo de Israel. Sabe por que acontecia, meus irmãos? Porque eles não estavam com Deus, porque eles não tinham sinceridade de uma vida atuante, fortalecida com Deus, não lembravam daquilo que Deus fez, esqueceram do chamado do Senhor sobre a vida dele. Observe um versículo bíblico em Juízes, no capítulo 6, versículo 14, olha aí na tela, meus irmãos. Então o Senhor olhou para ele, quem? Gideão, e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha, então o propósito de Deus começa a acontecer porque Deus, quando o clamor atingiu um nível espiritual, isso é importante, falta isso em nós, ou se não está faltando, precisamos aprimorar mais o nosso clamor para com Deus, fortalecer isso para com Deus, porque o clamor alcançou o Senhor, o clamor atingiu as camadas espirituais do reino de Deus. E aí Deus respondeu o clamor, Deus respondeu a oração, Deus respondeu aquela súplica, porque Deus tinha um propósito de mudança, como sempre tem para comigo, para contigo e para com o povo dessa nação. Mudança, prosperidade espiritual que se reflete na prosperidade material. Eu não tenho que buscar a minha prosperidade material para depois pensar na espiritual. Eu tenho que buscar o meu espiritual e aí Deus vai acrescentando no meu material. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é assim? E aonde está o meu tesouro, está o meu coração. Se o meu coração está nas coisas de Deus, ali está o meu tesouro. E se o meu coração estiver nas coisas do mundo, ali está o meu tesouro. Então, observe bem, meus queridos irmãos. O povo de Israel sofria porque o coração dele, a intenção deles estavam nas coisas naturais. Não estavam nas coisas espirituais. Não estavam diante do Senhor. Mas quando alguém despertou, que eu acabei de dizer, que acordaram para entender que Deus é Deus e estavam com Ele, que Deus nos tirou do Egito e nos fez subir, nos tirou da casa da servidão e nos fez subir e nos deu terra, nos deu condição. Aí alguém acordou, alguém se levantou e Deus contemplou essas coisas. E observe, meus irmãos, que Deus foi lá, do nada, enviou o anjo do Senhor. Foi lá, observou quem era capaz, quem não era capaz, porque assim é o Senhor. Ele observa, ele monitora, ele contempla quem é capaz. Não é que Deus está chamando os não capacitados e os capacitados? Irmãos, Deus está chamando quem Ele quer chamar. Você pode dizer que não é capacitado, o Senhor te capacita. Você pode dizer que você é capacitado, o Senhor te aprimora essa capacidade. Eu fico pensando quando as pessoas falam assim, Deus chama os não capacitados. Isso não existe. Sabe por quê? Deus chama os não capacitados para capacitar. E Deus chama os capacitados para aprimorar. Mas esses capacitados são aqueles que estão diante do Senhor. Não tem uma vida de avareza e orgulho e vanglória, mas com humildade sempre. Então Deus chama, como eu disse aqui, corrigindo, Deus chama os não capacitados para capacitá-lo, para aprimorá-lo. E aqueles que já são, para usá-lo cada vez mais na sua obra. Se você observar a palavra de Deus, quantos e quantos Deus chamou que tinham profissões, que tinham intelectualidades, que tinham conhecimento desde a sua humanidade, mas tinham alguma coisa. E Deus foi lá e pegou e usou para a sua obra. É o que Deus faz hoje. Deus não dispensa ninguém. Deus não joga para fora ninguém. Deus chama todos para o benefício e o crescimento da tua obra. Deus faz isso. Então, obra de Deus é isso. Deus vai lá, vai na casa, observa a casa e verifica quem está diante da tua presença. E quando estiver na tua presença, Deus vai lá e chama. Chama, traz para o teu reino, mergulha na tua palavra, mergulha no teu espírito e dai graça. E começa a revestir. Mas o ser humano, ele olha para si mesmo e talvez julga-lo como não capacitado. Foi o que aconteceu com Gideão.
Gideão achou que ele não conseguiria. Ah, meu Senhor, como que pode eu, Pai? Olha, Israel tem tanto homens de conhecimento, homens com grandes sublimidades de palavras, homens que têm poderes atuantes. Mas olha só eu, Senhor, apenas ali que no lagar, malhando trigo. Quem sou eu para estar aqui? Então, quem sou eu para fazer algo para o Senhor? Mas é desses que Jesus tem uma forma específica de trabalho. A força de Deus atuando diante dessas forças que julgamos como pequena. O que aconteceu com Gideão depois do capítulo 6, no versículo 11, aqui desse mesmo capítulo de guerra entre Israel e Midianitas, você vai entender que quando Deus chamou ele para uma grande obra, um processo benevolente e um processo libertador. Aí o que aconteceu? Você vai entender que o anjo do Senhor apareceu para com ele e falou: Gideão, Gideão. Aí chamou Gideão. Gideão falou: Senhor, eu não posso por essa obra. Eu não consigo. Eu sou de uma família de Manassés, uma família pobre. Não tenho condição. Não tenho estrutura para com isso. Mas o anjo do Senhor só observando aquela narrativa de Gideão, aquela narrativa de ele dizer que não tinha condição. Como é bom para com Deus expressarmos: Senhor, as minhas forças não podem competir com determinadas coisas, mas a tua pode. A tua, ela assume o controle de todas as coisas. Ela assume a direção de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que estava acontecendo ali? Não houve um questionamento do anjo do Senhor, mas apenas uma audição daquilo que Gideão estava expressando humanamente e diante da sua revolta ou frustração. Ah, meu Senhor e meu Pai, se realmente Deus está conosco e nos fez subir da terra do Egito para a libertação e algo bom, por que nos sobreveio essas coisas? Por que nós estamos sofrendo? Por que estamos assim debaixo desse jugo da escravidão? Abra o parênteses e traz para os dias de hoje. Por que estamos passando por isso? Por que a igreja do Senhor passa isso? Por que você que é crente passa por isso? Você pode dizer: será que Deus está realmente conosco? Será que realmente Deus está operando na nossa igreja, no nosso ministério? Será que Deus realmente não nos deixou? Olha só a característica daquilo que o anjo do Senhor estava ali junto com Gideão. Porque Gideão questionando se o Senhor realmente está conosco, ou esteve conosco todos esses tempos, todos esses 7 anos de sofrimento. Por que nós estamos dessa forma? Não é assim que muitas vezes a gente questiona? Muitas pessoas da igreja questionam: Deus, se eu estou assim, por que o Senhor não está comigo? Se o Senhor realmente está comigo, por que eu estou assim? Você está entendendo a comunicação? Então você vai começando a expressar o entendimento, porque que Deus permite situações em nossa vida, mas Ele nunca nos deixou, nunca deixou o barco à deriva, mas sempre esteja à frente de todas as coisas. Eu preciso acreditar nisso e confiar nisso. Porque se eu não acreditar e não confiar, eu vou estar igual aos outros hebreus, os israelitas, que ficaram 7 anos reclamando da vida, sem entender o processo e a forma, porque eles estavam naquela situação. E muitas vezes a gente queremos que a igreja seja a resposta. Igreja A, igreja B, igreja C, seja a resposta. E muitas vezes a resposta não está na igreja A, a igreja B, a igreja C. A resposta está entre você e Deus. A resposta está entre você da forma de buscar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Deus tem um processo de transformação, Ele não olhou para aquilo que Gideão tinha, se ele era um homem rico, de grandes posses. Ele não olhou aquilo que Gideão, na sua intelectualidade, ou nas suas sublimidades de palavras. Aí nós observamos na palavra de Deus um outro versículo que se compara. 1 Samuel no capítulo 16, versículo 7. É a síndrome que ocorre em muitas pessoas. Olha aí, olha o versículo bíblico. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura e estatura. Então observe aqui, meus queridos. A síndrome de Samuel ocorre em muitos crentes nos dias de hoje, que ficam olhando as aparências, que ficam olhando o que você tem ou deixa de ter, que ficam olhando por aquilo que você sabe ou deixa de saber.
Então, a síndrome de Samuel está atacando todo mundo. Não, é porque as pessoas estão resgatando isso sobre como modo de vida dentro da casa de Deus. Então, isso é terrível, porque a gente não consegue ver Cristo na vida do ser humano. Não consigo ver o processo de trabalho, né, do Senhor sobre a vida do irmão, da irmã. Eu só consigo ver o que ela é, o que ela fala, o que ela deixa de falar, a forma de falar, o trejeito, a forma de se expressar. E nós estamos perdendo bênção quando não entramos por esse mundo, entramos por esse campo de aparência, observando o lado físico e a força comum da pessoa, e não entendendo a força de Deus sobre essa vida, sobre essa pessoa, sobre qualquer pessoa. Aí entramos no mesmo processo de Gideão com o anjo do Senhor. Ele fala: Senhor, eu sou pobre, da família de Manassés, não tenho condição. Quantos de nós, às vezes, meus queridos, passamos por um processo muito parecido com isso? Deus, eu não tenho condição. Queria abençoar a tua casa, mas eu não tenho a tamanha condição. Mas Deus fala: vai na tua força. Continue avante, prossiga e creia na mudança, creia na transformação e dias melhores de Deus sobre a tua vida. Agora, quando eu deixo de crer e deixo de confiar, eu vou entrando no mundo da servidão, igual Israel. O tempo vai passando, as coisas não mudam, as coisas não acontecem. Por quê? Porque eu não consigo ver a força de Deus, mas apenas com a força comum, humana. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, vamos começar a partir da mudança. Quer ver a tua igreja abençoada? Quer ver a tua igreja próspera? Você que diz que é igreja, você que diz que é igreja de Cristo, quer ter uma vida de bênção e de vitórias diante de Deus sobre a tua vida, mas não se esqueça que haverá provações, lutas e dores que faz parte da vitória de Deus. Não se esqueça disso, entendeu? Então você vai aprimorar a tua força de continuar com Deus na sua obra. As pessoas estão perdendo forças nos dias de hoje. Amém? As pessoas estão perdendo o equilíbrio espiritual sobre a tua vida. Estão deixando de cultuar, deixando de ir para a casa de Deus, porque não estão entendendo o processo da força de Deus sobre a força humana, sobre você. Não está entendendo o peso do trabalhar de Deus, que será glorioso na sua resposta sobre a nossa vida. Amém? Vamos aqui por um rápido break, um rápido intervalo. E após esse intervalo, meus queridos, nós estaremos falando da continuidade desse tema de hoje. Se inscreva no canal São News, se inscreva no canal Fábio Vladimir, abençoe, compartilhe, meus queridos. Vamos disseminar a palavra de Deus. Glória a Deus, estamos de volta com o nosso programa, Momento Bíblico. Seja muito bem-vindo novamente em Cristo Jesus, a todos os queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Então, como nós estamos falando do tema de hoje, vai nesta tua força, a visão de Deus tem uma visão muito diferenciada daquilo que nós pensamos ou imaginamos. A visão de Deus é uma visão profunda. Ele já, além de conhecer o nosso amanhã, conhecendo todas as coisas, na verdade, a visão de Deus tinha um caminho trilhado para com que Gideão fosse o diferencial sobre o povo de Israel. Então é a mesma coisa, quando nós estamos na presença de Deus, com sinceridade, com amor, com graça, com vontade e atuando todas as nossas forças que possamos atuar na presença de Deus, o Senhor começa a projetar um caminho diferenciado sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua história. Aí o que vai acontecendo? Você vai vivendo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Nós vamos tendo uma vida diária, de glória em glória, sendo suprida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso acontecer, usa a tua força para com Deus. Mas como eu disse no bloco anterior, muitas pessoas estão perdendo a força de caminhar na presença de Deus. Está na igreja, vai de vez em quando e julga que está sem força, julga que está fraco, desanimado. Mas por que está desanimado? Qual é o motivo real que fez com que você se desanimou? Qual foi o motivo real que fez com que você entendeu que você está fraco? A Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então eu preciso entender essa força que muitas das vezes ela está em mim,
mas ela está adormecida. Não consigo tocar nessa força, um despertamento sobre a minha vida ministerial, espiritual, na presença de Deus. E esse despertamento estava adormecido na mentalidade de Gideão, estava adormecido na mentalidade deles lá. E quando o anjo do Senhor apareceu e abordou e tocou no assunto de libertação, tocou no assunto de tirar o povo de Israel das mãos do midianita, o que aconteceu? Nós já sabemos que Gideão ele expressou como um homem, teoria humana. Eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir estar lá, eu não vou conseguir ser. Eu sou pequeno, sou o menor da casa do meu pai, minha família é pobre diante de todos, não tenho condições. E o anjo do Senhor apenas olhando para ele: Gideão, você não sabe de nada, você não conhece nada, você não está entendendo nada, Gideão. Observe o que está em vossas mãos. Vai na tua força, Gideão. Prossegue avante para que as impossibilidades de Deus aconteçam sobre você, sobre a tua vida. Vai naquilo que você tem. Se você tem pouca força, pegue essa pouca força e use para a grandeza de Deus, para que você mude e seja cada vez melhor diante do Senhor. Deus vai te capacitando, Deus vai te instruindo, porque você deixou a força de Deus entrelar com as tuas forças. Aí você agora, e sim, você não vai ter aquela mente pequena. Quantas pessoas, irmãos, estão na casa do Senhor com uma mente pequena, uma mente miserável? Quando eu falo pequena, pequena na espiritualidade. Pode ser muito melhor do que isso, mas não está conseguindo atingir as camadas espirituais. Aí o anjo do Senhor chegou a ele duvidou, e o anjo do Senhor falou: então vamos fazer um sacrifício de adoração, vou fazer um sacrifício de agradecimento. Ele foi lá e pegou a carne, ele pegou os pães ázimos, um efa de farinha, e ele colocou diante de uma pedra e diante do altar. Separou a carne num cesto e fez ali um altar. E o anjo do Senhor só contemplando. Sabe o que estava ocorrendo aí, meus irmãos? Mesmo que Gideão foi um ato primário questionador, não entendendo o processo espiritual que estava para acontecer, não é verdade? Aí o anjo do Senhor só contemplando, só vendo o que ele vai fazer. Aí Gideão fez ali o seu sacrifício. E a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor pegou a ponta do seu bordão e tocou naquela oferta, tocou naquela decisão de ofertar, tocou naquele ato de ofertar. Por isso que eu sempre digo, o ato de ofertar com sinceridade, o ato de dizimar com sinceridade, o ato de entregar para com Deus com sinceridade, o Senhor recebe, o Senhor entra com propósitos espirituais poderosíssimos. E foi o que aconteceu com ele. Quando o bordão do anjo do Senhor tocou, a Bíblia nos ensina que o fogo subiu e consumiu tudo aquilo ali. Deus recebeu aquilo como um cheiro santo e agradável diante do Senhor. Irmãos amados e queridos, que nós sejamos como isso, irmãos. Vamos para a casa de Deus com sinceridade, com amor, com graça, com verdade. Vamos nos ofertar para com Deus, vamos nos dizimar para com o Senhor, vamos nos entregar para com o Senhor. Aí o Senhor, com seu fogo, vai nos receber, nos contemplar, nos renovar, nos fortalecer. Precisamos cada vez mais ser renovados com Deus, precisamos ser avivados a sua obra em nós, irmãos. Uns pensam que ser avivado é ficar falando só em línguas e revelação e profecia. Isso é adereços poderosíssimos dos dons do Espírito Santo. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos ser vivo na presença de Deus, estar avivado, fortalecido na presença do Senhor, ir para a igreja vivo, ir para a igreja despertado, ir para a igreja renovado, ir para a igreja e sentir a graça, a glória, a maravilha do Senhor, contemplar: Senhor, eis-me aqui, Pai, ainda que eu sou pobre, ainda que eu tenho poucas forças, mas o Senhor venha me renovar e me fortalecer. Vem aqui, Pai, entregar diante do Senhor o meu jugo pesado, como aconteceu com Israel. Eles clamaram e Deus contemplou, eles ofertaram a tua oração e Deus o ouviu e entrou com providência
providência. Por isso que quando a igreja se mobiliza na oração, no clamor, no interesse de estar com Deus, o Senhor ouve e mobiliza com a sua resposta. O Senhor entra com a sua providência. O Senhor entra com a mudança, renova o ministério, a casa de oração, o povo de Deus. Aí o povo de Deus tem motivos de sobras para ir para o culto, muitas das vezes não para se encher, só para dizer que quer ser cheio, só para dizer que quer ser isso, quer ser aquilo, que quer ter, que não deixa de ter, mas vai com agradecimentos, com motivos de sobra para ser grato diante de Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem realizado. Um exemplo claro que depois que aconteceu, vamos ver em Tiago capítulo 4, versículo 6, quando eu estou na presença de Deus, antes maior, olha aí na Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e porém dá graça aos humildes. Então eu tenho que agora aprender aqui na casa do Senhor, na presença de Deus, Deus resiste aos soberbos, os orgulhosos, os vangloriosos e abençoa os humildes de coração. É aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Os humildes, mansos de coração, esses é o reino de Deus. Quer ser uma pessoa que está conquistando o reino de Deus, irmãos? Seja humilde, seja sincero, seja verdadeiro, ajude, apoie, seja expressivo, não fique tímido com a sua palavra, não fique tímido com a palavra de Deus, mas fale aquilo que é correto e necessário, e Deus vai te dar graça. Ninguém pode ir contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, se você é uma pessoa que é de Deus, que está com Deus, que ama a Deus, que ama a sua palavra, então você ama os irmãos, porque quem ama os irmãos, ama também a Deus. Como é que eu posso amar a Deus e aborrecer meus irmãos? Então, quando eu amo meus irmãos, eu estou amando também a Deus. E quando eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, porque a palavra é o próprio Deus. A palavra é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu amo a própria palavra, eu estou amando o próprio Deus. E aí, quando eu amo o próprio Deus, eu também amo o teu Santo Espírito. Por que eu amo o Santo Espírito? Porque o Espírito Santo é do próprio Deus. Então, quando eu amo o Santo Espírito, aí há um poder trino em mim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre a minha vida ministerial, minha vida natural, comum, humana, sentimental, familiar, acadêmica, profissional e toda a minha maneira de viver. E todas essas minhas maneiras de viver vai transmitir glórias e honras ao nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando depois recebeu o sacrifício de Deus para com Gideão começou a entender aquilo que Deus tinha para fazer, mas entrou de novo o lado humano em Gideão. Ai, Senhor, eu vou morrer, mas por que você vai morrer, Gideão? Porque eu vi o anjo do Senhor, eu vi o Senhor. Aí agora mudou o quadro, meus irmãos. Sabe por que mudou o quadro, igreja? Não foi a resposta o anjo do Senhor que falou com Gideão. Se você observar em Juízes no capítulo 6, esse daqui eu estou abrindo um parênteses aqui, para você ver depois aí na tua Bíblia. Veja aí, no Juízes capítulo 6, do versículo 23, não foi mais o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, depois que ele tocou o bordão sobre o sacrifício de Gideão, ele foi junto com o fogo, ele foi junto para cima, foi embora. E aí ficou Gideão pensando, e agora? Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Mas no versículo 23, glórias ao nome do Senhor, por isso que eu disse que quando nós temos o prazer, a possibilidade de deixar as nossas poucas forças se unir com as forças de Deus, Deus está envolvido, Deus se faz presença. Aí no versículo 23 de Juízes, capítulo 6, está escrito, o Senhor disse para Gideão, paz seja contigo, não temas, não morrerás. O que é isso, meus irmãos? Não foi mais o anjo do Senhor que falou, foi a revelação divina. Olha aí o Espírito Santo já estava trabalhando, o Espírito Santo já estava operando sobre a vida interna de Gideão, para que ele entenda o propósito da mudança e do sacrifício. Aí o que aconteceu aí? Primeiro ponto, aconteceu uma coisa interessante. O que aconteceu? Havia uma promessa de Deus para com ele. Então essa promessa de Deus com Gideão era uma promessa transformadora.
Deus quer fazer isso em mim e você. Promessas transformadoras. Porque ele deixou a força dele, que se julgava ser pequena, mas deixou Deus ser a força suprema, sendo de Deus, fazer parte dessa força pequena. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando nós estamos no nosso dia a dia, poucas forças, mas as forças de Deus, deixa ela fluir, deixa ela acontecer. E aí você vai ter ânimo, você vai estar igual a Isaías 60, levantado, despertado, resplandecendo a glória de Deus que já está vindo sobre ti. Isaías 60. Aí aconteceu uma coisa que tinha que contribuir para isso acontecer. Segundo ponto foi que ele já tinha a força necessária para ir. O Gideão já estava sendo convencido praticamente, de uma certa forma, que ele tinha uma missão, ele tinha um propósito para ser esclarecido, para acontecer. Propósito esse que Deus chamou para uma mudança. É a mesma coisa em nós. Deus nos chama para um propósito de mudança. Deus nos chama de um propósito transformador. Primeiro ponto que nós vimos foi a promessa. Segundo ponto que nós acabamos de ler, a necessidade da força que já estava sobre ele. E quando ele entendeu esse propósito, mesmo assim, a dúvida aconteceu sobre Gideão. Ele precisava de mais revelações, ele precisava de mais propósito para entender que Deus estava o chamando. Irmãos, a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. As guerras espirituais é contra nós mesmos. E aí foi onde a guerra espiritual aconteceu com Gideão. Ele olhou para a situação e falou, eu não vou conseguir, talvez Deus fez, Deus aconteceu, Deus realizou, mas eu talvez não estou acreditando, não estou crendo. Não é assim? Muitas das vezes, quando Deus faz com nossa vida, Deus entrega alguma coisa com você, eu não sei se eu falo, não sei se eu vou entregar, não sei se eu vou falar, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Saia desse mundo, saia desse campo da dúvida e entre no campo de Deus e deixa Deus se responsabilizar sobre todas as coisas. Eu não vou dizer essa palavra, porque senão eu vou magoar isso, senão eu vou magoar aquilo. Mas quem é a palavra? Quem é o dono da palavra? Quem que é aquele que está direcionando a palavra? Você não está falando na direção do Espírito Santo? Se você está falando na direção do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que já está direcionando essa palavra para alguém, o ouvinte, para alguém que está ouvindo aquilo que você está falando, ele conhece todas as coisas e ele se responsabiliza por aquilo que você está falando, direcionado pelo Espírito Santo. Agora, quando é direcionado por mim, por você, humanamente dizendo, pelas forças comuns, aí o Espírito Santo não se envolve, porque não tem a força de Deus sobre essa mensagem. É apenas uma narrativa bíblica. Não devemos estar nesse mundo, devemos estar no mundo do direcionamento de Deus para todas as coisas de Deus acontecer. Por isso que às vezes Deus não faz, irmão. Por isso que às vezes Deus não realiza. Não é porque Ele não quer, não é porque nós somos incapazes, não é porque nós não conseguimos. Sabe por quê? É porque às vezes nós não queremos, nós não conseguimos atingir, transportar a força do poder, da aceitação, do querer para com o querer de Deus. Ou seja, eu não estou conseguindo unir a minha vontade com a vontade de Deus. Ou eu não estou deixando a vontade de Deus unir com a minha vontade. Eu estou querendo servir a Deus do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero. Se eu não gostar daqui, eu vou para outro lugar, eu vou para outro ministério. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está aprovando isso? Esse para cá e para lá? Será que Deus está abençoando esse projeto de rumo que você está tomando? Deus não está nesse negócio. Deus quer fazer aonde Ele quer que você e eu esteja. E aonde você estiver, Ele também vai estar. E se você está no local que Deus te preparou, que Deus reservou para você estar, ou adorando, ou servindo com sinceridade e amor, aí Ele está sobre a tua vida. Você pode humanamente dizer, eu estou entristecido, meu irmão. Eu estou ali meio chateado com alguma coisa. Eu estou ali observando situações que estão abalando a minha fé. Mas o Senhor fala comigo e contigo nessa noite. Vai na tua força. Não desista do teu chamado, não desista da obra de Deus sobre você, não desista daquilo que Deus já fez sobre a tua vida e o que Ele irá fazer. E principalmente, meus irmãos, se você desistir de Deus na altura deste campeonato que nós estamos vivendo, olha,
Cuidado, a salvação está em jogo, está em risco de você perdê-la. Então vamos cultivar, porque Jesus disse, quando vides esses sinais, todos esses acontecimentos, maremoto, terremoto, filho contra pai, pai contra filho, destruição, violência, ficai atentos que eu estou às portas. Então Jesus já está às portas, só está esperando a ordem do Pai e dizer, busque a tua noiva. Aí ele vem, leva a igreja do Senhor, e aí, como é que fica? Você que está aí cultivando essa fraqueza, achando que não consegue, achando que não vai, achando que não tem, alimentando esse campo psicológico e jogando para o mundo espiritual, Deus quer transformar você. Deus quer pegar os seus talentos que estão em você e aprimorar. Os dons que estão em você, que você diz que está enterrado, Deus quer pegar e aprimorar. Eu preciso deixar isso acontecer. Se não acontecer onde você congrega, vai acontecer em outro lugar. Porque Deus chamou cada um de nós para uma grande obra. O homem não tem o poder de travar o teu ministério. Não tem poder de travar aquilo que Deus já fez e está prestes a fazer por você. Se isso acontecer, fique tranquilo, porque Deus vai projetar outros rumos sobre a tua vida e você vai dizer glórias a Deus, porque assim que aconteceu com Israel nas mãos dos midianitas, vai acontecer comigo. Veio a libertação, veio a liberdade de Deus e livre para adorar a Deus, sem a opressão maligna, sem a opressão humana, sem a opressão ministerial, mas livre para estar num local digno, aonde exerce a palavra, no local para dizer glórias e honras ao nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, você e eu não recebemos certas coisas, sabe por quê? Porque não entramos no campo da liberdade em Cristo, não conseguimos entender o que é exercer a mente de Cristo sobre a nossa vida, o que realmente significa isso. Não conseguimos entender de sair de uma miséria espiritual e entrar no mundo espiritual de Deus e falar, Senhor, eu sei que o mundo espiritual de Deus tem lutas, provações, aflições, tem tanta coisa, mas sobre todas elas somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou e aquele que nos resgatou, aquele que nos curou das nossas doenças espirituais, aquele que levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades sobre si e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E através dessas pisaduras, que é a trilha de Cristo, que é o caminho de Cristo, que se escreve e se iguala quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, significando que nesse caminho a tua palavra me faz brilhar. Aí entra quando o nosso irmão João disse, em 1 João, que nós somos a luz do mundo. João diz que nós somos a luz do mundo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aí ele descreve lá nas epístolas de 1 João, dizendo que Jesus estava na luz do mundo porque ele era a luz. E essa luz tem que estar em nossa vida, meus queridos. Essa luz tem que estar em nós. Tem essa força de Deus, irmão. Tem essa força sobre você. A luz de Jesus está em você. A luz de Jesus está agora com os irmãos que estão aí nos contemplando no YouTube, que está aí interagindo no chat. Deus abençoe você e a tua vida. A cada um que está aqui, são muitos, não dá para falar o nome, mas que Deus abençoe cada um que está aqui no chat do YouTube, cada um que está inscrito no canal da Sun News, cada um que está inscrito no canal do Fábio Vladimir. Que Deus abençoe, porque o propósito maior é abençoar a tua vida. É fazer você crescer na graça e no conhecimento por intermédio desta palavra, por intermédio desta orientação, por intermédio desta revelação. Aí Jesus vai te abençoar. Não esqueça de desmarcar, aliás, sempre marcar o encontro conosco. Sempre às 9 horas estamos aqui, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Compartilhe cada vez mais esta programação. Compartilhe cada vez mais o projeto dessa obra, porque Deus nos chamou para a mudança, Deus nos chamou para fazer a diferença, Deus nos chamou não para ser igual ao Gideão, mas nos tempos que nós vivemos, com tecnologia, nos tempos que nós vivemos, com condições melhores do que ele, Deus nos chamou para fazer obras maiores. Não foi o que Jesus disse? Que nós faríamos obras maiores do que ele. Quando ele fala dentro desse contexto, ele fala o tempo da obra ministerial.
Ele fala no tempo da obra de estar na presença de Deus. Então não foi o tempo só que Cristo teve aqui na terra, porque muitos têm mais tempo do que ele no seu ministério. Então a obra de Deus é grande sobre nós. Não deixa a opressão maligna te alcançar, te afligir e colocar você para baixo e dizer que você não consegue, e dizer que você não tem nada de Deus. Não deixa a opressão humana dizer que você não tem condição, que você não serve. Saia desse mundo psicológico e entre no campo de Deus, e aí Deus vai fazer a diferença. Não se preocupe das pessoas olhar para mim e para você e achar se você é ou não é espiritual, se você é ou não é uma pessoa de Deus. Se preocupe uma coisa, de manter o teu nome no livro da vida, de manter o teu nome na presença do Senhor. Se preocupe de você estar em vida com Deus, se preocupe em estar na verdade com Deus, se preocupe de você estar sendo fortalecido com Deus. As demais coisas o Senhor vai esclarecer, é Ele que vai fazer, é Ele que vai mostrar para A, para B, para C, para não sei quem mais, é Ele que vai mostrar quem é você, é Deus que vai fazer o teu testemunho, é Deus através do teu Espírito Santo que vai trabalhar sobre quem é você na face da terra, quem é você como um homem de Deus, quem é você como uma mulher de Deus, quem é você como um jovem de Deus, um adolescente de Deus. Deus vai fazer isso para os demais. Quem você representa, não fique preocupado em dizer o que você tem ou deixa de ter. Se preocupe cada vez mais de se entregar com Ele, de estar com Ele, e Jesus vai fazer coisas poderosas. Quando Gideão saiu desse mundo de preocupação e de marasmo, achando que não tinha condição, Deus foi lá, mostrou que estava com ele, recebendo o seu sacrifício, fez o propósito na árvore, na planta, mostrou que estava com ele, fez o propósito da chamada dos homens, ele achando que com 300 homens não haveria de ganhar um exército. Ele estava esquecendo, ou não, que Deus estava envolvido. Na batalha que nós estamos vivendo, deixa Deus estar envolvido. Porque se Deus nos chamou por uma grande obra, existem as batalhas. E se Deus está envolvido na batalha, não importa a quantidade de pessoas. O que importa é o que elas são para com Deus. O que aconteceu aqui o que realmente foi o que aconteceu, a chamada do que realmente eles são. E isso que faz a diferença. Meus irmãos, seja com Deus, esteja com Deus, permaneça com Deus. Você que está aí, talvez, contemplando esse programa, você que recebeu esse link compartilhado por alguém que te ama e está ouvindo essa palavra, se levante, deixa Jesus trabalhar sobre você. Não se apegue aos problemas, não se apegue ao marasmo espiritual, não se apegue àquela condição de dizer que você não tem, não faz. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Se levanta. Deixa dar o primeiro passo para com Deus. E Jesus vai te alcançar e vai te abençoar. Jesus vai pegar os talentos que estão em você e vai fazer você crescer. E vai fazer você ser melhor do que foi ontem. E vai fazer amanhã você ser melhor do que você é hoje. Esse é o propósito de Deus sobre a tua vida. Amém? Vou ficando por aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que Deus continue abençoando a você, a tua vida, a tua casa, cada vez mais. Que a força de Deus, juntamente com as suas forças, ainda que você possa dizer que é poucas, possa estar unidas, revestidas e fortalecidas. Deus abençoe a tua casa. Não se esqueça, quarta-feira que vem, às 21 horas, estaremos aqui ao vivo, tão certo como vive o nosso Deus, e falando mais um tema bíblico dentro do universo cristão. Estaremos abordando mais uma palavra de Deus para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Abençoe cada vez mais a Sun News pelas programações dos meus queridos programadores, se inscrevendo no canal, recebendo as notificações, abençoando com o teu like, teu joinha, para que fortaleça cada vez mais essa programação, para com que a ferramenta do YouTube entenda que houve uma aceitação tua, abençoadora. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, tenham uma boa noite em Cristo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.